Toda a família se extasiou perante a vastidão do oceano, o infinito vivo, esse horizonte sem contorno que parecia nascer dentro de nós. As minhas irmãs, paralisadas pelo espanto, perderam o verbo, embriagadas perante aquela imensidão. Fui a única que caminhou em direção à arrebentação. O que me fascinou não foi aquela ausência de limites. O que me encantou foi a espuma, os farrapos de espuma que se soltavam da crista das ondas. Como aves brancas, sem corpo e sem asas, esses fiapos se soltavam num voo cego para se dissolverem no ar. Nos meus lábios enrolei e soltei 1000 vezes a palavra espuma. Se um dia tivesse uma filha, chamar-lhe-ia assim, Espuma. O nome que escolhi para esse impossível filho está afinal certo, porque a minha descendência se fará como a mesma matéria que se solta das ondas e esvoaça até não ser mais que a ausência. Não terei nunca filhos. Não haverá ninguém a quem eu possa dar nome. E, no entanto, sempre que faz lua nova, sou atacada por espasmos e na solidão do meu leito dou à luz. Dezenas de filhos, já tive dezenas de filhos. Nenhuma mulher pariu tantas vezes. Nasceram bebês sem conta, e todos se extinguiram no minuto seguinte como estrelas cadentes riscando os céus. Os meus impossíveis filhos desvaneceram-se, mas as dores verdadeiras desses imaginários partos perseguiam toda a vida. A minha mãe, Rani Fassulua, que sabe do sofrimento, bem me avisou. As dores passam, mas não desaparecem. Elas migram para dentro de nós, alojam-se algures no nosso ser, submersos no fundo de lago. Gente, a dica de livro de hoje é A Confissão da Leoa, de Mia Couto. Eu sou Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Bem-vindos ao canal Inverso. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais, like literário, a este vídeo e ao canal ser impulsionado aqui na plataforma. Claro, se inscrevam, ativem as notificações, escolhendo a primeira opção todas para sempre receber vídeos novos, que são muitos por sinal aqui. Este é um vídeo da playlist Resenha de Livros, que vai aparecer no final do vídeo. Confiram aí logo depois. Maratona playlist. Maratona e outras playlists, resenha de filmes, o quadro de conversa, minutos filosóficos, que tem vídeo para todo tipo de gosto aqui. E, claro, agradecer as muitas pessoas que se inscrevem aqui no canal. No momento de gravação desse vídeo, o canal está indo para 4.600 inscrições. Está chegando a 16.000 visualizações, meu muito obrigado. E se você é um inscrita recente, dê uma passeada aí que este canal não é monetizado, mas pretende ser. Vamos conversar hoje sobre esse belo livro. Que livro, viu? A Confissão da Leoa, do Mia Couto. Mas antes de falar sobre esse belo livro, do escritor moçambicano Mia Couto, vamos falar um pouco sobre o Mia Couto. E é claro que ele dispensa apresentações, um autor aclamadíssimo na literatura, um autor contemporâneo aí. Provavelmente, se você é estudante de letras na graduação, nas universidades país afora, você já ouviu falar, já conhece, ou até mesmo leu um livro do Mia Couto. Deixe nos comentários se você já leu algum livro dele, já conhecia ele, já referencia nos seus trabalhos acadêmicos ou nas suas leituras literárias. Enfim, Mia Couto é um escritor moçambicano, nasceu em 1955, a formação dele é em biologia, é um jornalista também e é um literato de mão cheia aqui, viu? Tem dezenas de livros publicados. Esse, o seu, A Confissão da Leoa, foi o 12º livro, se não me engano, publicado em 2012, mas a sua obra mais famosa é Terra Sonâmbula, que é de 1992, que foi escolhida como uma das obras mais importantes africanas do século XX, né? Que eu tive a oportunidade também de ler Terra Sonâmbula, mas eu confesso que eu não estava preparado para a leitura. Mas esse, A Confissão da Leoa, me pegou de um jeito que vocês não têm noção, viu? É uma história maravilhosa. Os temas que o Mia Couto trabalha nas obras dele vão caminhar um pouco sobre a religião, sobre as lendas africanas, a figura do feminino é muito presente. Ele tem uma escrita metafórica, quase poética, quase surreal, muito linda, como vocês puderam ouvir aí no fragmento que eu li aqui do A Confissão da Leoa. Nessa história aqui, falando um pouco aqui sobre o livro A Confissão da Leoa, como eu falei para vocês, é de 2012. Nós temos a... Imaginem que você mora numa vila em Moçambique, chamada Culumane, salvo engano, e de forma inesperada e sem causa reconhecida, há um ataque de leões às pessoas da vila, especialmente às mulheres da vila em que você mora. Um caçador profissional é chamado para resolver a situação, né? E aí uma série de questões vão sendo colocadas para tentar explicar o fenômeno, enfrentar o fenômeno, questões políticas, religiosas, sobre a guerra, sobre magia, sobre a religião, sobre descendência, sobre a quebra de tabus, a força da tradição.
esse livro aqui, se você tiver a experiência de lê-lo, certamente e tiver a possibilidade, você vai ler em poucos dias, de um fôlego só. Porque a escrita do Miyakoto é muito fluida, ele vai amarrando a história. A história aqui é compartilhada em espécie de 2 diários, de 2 personagens centrais aqui da história, que é a Mariamá, salvo engano, e o diário do caçador. E eu digo para vocês, seja a Mariamá, seja o caçador, que são 2 figuras centrais para a história, quase todos os personagens que são apresentados aqui não são rasos. Eles são muito bem aproveitados, muito bem aprofundados. Sempre tem uma dedicação, um pouco mais de tempo, a caracterização dos personagens. E a história vai sendo tecida. A conexão das histórias dos personagens vão sendo relacionadas. Até que as versões que são colocadas nos diários aqui, capítulo após capítulo, às vezes é de um mesmo acontecimento. Aí você tem um olhar do caçador, tem um olhar de Mariamá, e tem outros olhares que se encontram deste mesmo olhar e desse mesmo diário. É uma leitura que eu recomendo demais, A Confissão da Leoa, Miyakoto, um escritor de mão cheia aí. E é claro que eu não vou falar muito mais sobre a história, sobre o desenrolar dela, sobre qual a causa do fenômeno aí dos ataques dos leões na vila de Culumane, o que ou quem é esta leoa, qual a origem desse acontecimento específico, surreal, fantástico, místico, não sabemos. Leia um livro, passe pela experiência de conhecer a história aqui, A Confissão da Leoa. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais. Comente aí se você já leu este livro ou outros livros do Miyakoto. Se inscrevam, ativem as notificações e sininho, escolhendo a primeira opção de todas. Valeu! A gente se vê nos comentários.